Fala galera, eu sou o Jun Kono. E eu sou a Gabi Cunha. E esse é o Reverso TV. Roda a vinheta! Muito bom, gente, hoje é um dia muito especial, muito legal, porque nós estamos com um convidado. E ele, que é o pastor da Igreja com Propósito, ele que é um dos melhores, o melhor pastor para mim. E não somente isso, mas para mim ele é muito especial, porque também ele é meu pai, é o pastor Hugo. Bom, gente, é muito legal eu estar aqui não somente com o Jun e a Gabi, mas também com vocês. E eu tenho a certeza que esse momento que nós teremos aqui, nós teremos uma boa troca de experiência e eu tenho a certeza que todos nós vamos ser muito abençoados. É isso. Muito bom. Gente, na verdade, assim, é até muito interessante que hoje, aquilo que a gente vai estar conversando no dia de hoje, faz muito sentido de ser o meu pai comigo, porque o tema de hoje que a gente vai estar conversando é sobre transição geracional. Então, pai, eu já assim, quero já iniciar com essa pergunta para você. O que você entende sobre quando a gente fala sobre transição geracional? Bom, a primeira coisa que eu entendo, Jun, é que a transição geracional é uma bênção que Deus deixou na Bíblia. Porque nós vemos que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e de José. Então Deus é um Deus geracional. E justamente por isso, Deus ele colocou ali na Bíblia as ferramentas e a direção muito clara de como nós devemos fazer as transições geracionais. E é bom lembrar que não é só na questão de pai para filho, mas é de gerações. Uma geração que vem após a outra. Então isso é muito importante. Que legal. E você estava até comentando, antes de a gente começar aqui, meu pai estava comentando sobre algo que ele entende sobre... Que assim, vamos lá, gente, você aí, nós somos Reverso, nós somos jovens, e provavelmente algum dia na sua vida aconteceu de você estar conversando com alguém mais experiente e a pessoa ela repetir exatamente aquilo que ela já tinha falado. Fica falando alguma coisa, você fala assim, você já falou. Mas meu pai ele trouxe um ponto muito interessante dentro disso, que eu acho que seria interessante você até compartilhar isso, que é a visão que você vê, que isso é até uma coisa... espiritualmente falando, muito benéfica, né? Bom, uma das coisas que a pessoa quando chega depois de 50, aí um pouquinho para frente, ou um pouquinho antes... Tá jovem ainda, né? Tá jovem. Tem a força da juventude e a experiência da idade. Porém, a pessoa começa a repetir as mesmas histórias. E geralmente, são histórias não tão recentes, mas é lá de trás. Lá de trás. E eu vejo que não é um ou outro, mas todo mundo age assim. Começa a contar, né? E eu já me peguei, às vezes, pensando assim, né? A pessoa já falou isso, tá repetindo para esses meninos aí. E às vezes falou 1, 2, 3, 10 vezes. Agora, eu estava esse dia atrás meditando, eu pensei, Deus, por que será que é assim, né? E eu tenho cá comigo, não estou dizendo que eu achei algum texto na Bíblia que fala sobre isso aí, mas eu tenho cá comigo que eu acho que Deus... como nos criou de uma forma perfeita, eu acho que foi Deus que colocou isso na gente, viu? Por quê? Porque na Bíblia a gente vê que as bênçãos a gente deve contar para a próxima geração e para a próxima geração. E se a gente deve contar, a gente tem que se lembrar. Então Deus colocou isso na gente e a gente ficar se lembrando para a gente sempre estar anunciando para as próximas gerações aquilo que Ele fez. Logicamente que tem gente que não teve experiência nenhuma com Deus e está nessa idade. Então, mas ele tem esse negócio de se lembrar e contar, e contar. E a próxima geração aprender com os erros e acertos daquele que veio para não cometer os mesmos erros. Então, acho que é uma coisa de Deus. É uma coisa que meio que está na natureza, assim, na natureza nossa humana. Essência de chegar aí e começar. É engraçado porque, hoje eu tô com 27 e esses dias, ontem eu estava conversando com um adolescente. Aí eu lembro quando eu tinha a sua idade. Aí na hora, eu falei, meu Deus, fiquei velho. É sempre assim, né, que começa. Isso aí assim. mesmo. Quando você fala assim, então, eu lembro quando eu tinha a sua idade, essa frase, você envelhece já uns 10 anos automaticamente. Você vai ver quando alguém te chamar assim,
o senhor pode fazer isso para mim? Talvez não tenha chegado isso para você. Ainda não. Primeira vez que eu ouvi assim, alguém me chamando de senhor, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Agora já era. Já era, não dá mais, né? Mas isso é muito, muito interessante, essa questão de geração, porque até você falou que é uma questão, não é só às vezes de pai para filho, igual você é meu pai, obviamente você está deixando um legado para mim, mas é algo de geração. Então É isso mesmo. eu acho que isso é muito importante para a nossa idade de entender desde já. Porque, igual eu falei, ontem eu estava conversando com um adolescente. E se eu não tiver a mentalidade de eu tenho que deixar também algo para esses adolescentes, mesmo que eu não tenho relacionamento familiar, eu acho que eu posso acabar deixando de abençoar a próxima geração, ou até mesmo deixar de expandir o reino, porque uma vez que eu quero deixar um legado para um adolescente que está vindo, ou às vezes um junior, eu visualizando o reino como assim, cara, eu não estou plantando isso somente para mim, mas para eles, né? É isso, né? Aí você vê que é interessante a gente entender a transição e o legado. Porque a herança, geralmente os pais deixam para os filhos. Geralmente. Então a herança ele geralmente deixa para os filhos. O legado também. Ele vai deixar para os filhos. Mas o legado ele não deixa só para os filhos. É Geração. mais amplo. Deixa para a próxima geração. Porque a herança a gente deixa para os filhos. O legado a gente deixa na vida das pessoas e não precisa necessariamente ser o filho. Muito bom. Muito bom. Que legal. E como que eu me preparo para uma transição, assim? Eu tenho 23 e tem vários adolescentes abaixo de mim. Como que eu posso me preparar para exercer essa transição para a geração? Hoje eu já faço isso ou é uma mudança de chave mesmo? Ou é algo que eu preciso fazer para gerar essa transição? E como funciona uma transição geracional? A transição, ela começa desde sempre. E que eu entendo. Por quê? Porque o que acontece, Gabriel? Você já está vivendo a sua vida e tem gente que está atrás de você e tem gente que está à sua frente. Então, se você entender isso, você vai recebendo daqueles que estão deixando para você, você vai recebendo, mas você também tem que ir deixando para trás. Agora, se você sabe o propósito que Deus tem para a sua vida, você vai focar. E se você focar, logicamente, tudo aquilo que está sendo deixado por aqueles que estão vindo à sua frente, se você tem o foco no propósito de Deus, você vai saber selecionar e garimpar aquilo que eles estão deixando para aquilo ir acrescentando valores na sua vida. Porque você não vai pegar tudo, mas você vai selecionar, você tem que ser seletiva. E para você ser seletiva, você tem que saber qual é o propósito de Deus na sua vida. Um exemplo, quem atua na área de louvor e da música, ele vai ser seletivo, ele não vai pegar tudo, mas ele vai sempre focar aquilo que é o propósito de Deus para a vida dele. Bom, agora, para você deixar para trás também é da mesma forma. As pessoas vão selecionar aquilo que você está deixando. No entanto, é bom a gente ressaltar que por mais seletivos que a gente seja, todos nós temos que pegar princípios e valores da Bíblia para a nossa vida. Às vezes você tem um ministério no louvor, mas você tem que... Qual é o princípio da palavra? Você temer a Deus, você seguir os princípios e assim por diante. E é o que você vai deixar. E vale lembrar muito, você deixa muito mais na vida das pessoas, na forma como você vive, do que naquilo que você fala. Porque o legado, você não deixa no que você fala, você deixa através daquilo que você é. Então, isso é muito importante de lembrar. Muito bom. E, a Gabriela, ela perguntou sobre, assim, como que a gente faz, basicamente, mas qual que é a importância disso? Na sua visão? O porquê que a gente tem que pensar em ter uma mente de transição? Porque você falou, né, que a gente tem que pegar e deixar para os próximos, mas por quê, né? Por que disso? Primeiramente porque a gente tem que entender que o plano e o propósito de Deus não morre com a gente. Eu recebi de alguém.
Eu recebi de alguém. E como eu recebi de alguém, eu tenho que deixar para alguém, porque Deus é um Deus geracional. Nós estamos cometendo um erro, nós como pais e sociedade e igreja, nós pensamos só na próxima geração. A Bíblia não fala isso. Deus não é o Deus de Abraão e de Isaac. A gente tem que pensar pelo menos 3 gerações para frente. 3 gerações. Por isso que eu já tenho que começar, já deveria ter começado a orar pelos meus netos e pelos meus bisnetos. Talvez eu não veja os meus bisnetos, mas eu tenho que deixar a oração por eles também. Então, porque então você vê, a importância é, primeiramente, Deus é um Deus geracional e Ele não vai fazer a obra dele completa através de uma pessoa só. A segunda coisa, se eu não pensar nisso, tudo aquilo que Deus colocou na minha vida, de valores, eu não vou deixar para vocês, para a próxima geração. Então, em muitas coisas, vocês vão ter que começar do zero e coisas que vocês não precisariam fazer se vocês tivessem recebido da minha vida. Então, a segunda coisa é, o que eu deixo para a próxima geração, ela vai ser melhor do que aquilo que aconteceu na minha vida, se a pessoa assumir e colocar o que ele tem dele. Por isso que os nossos filhos serão melhores do que a gente em tudo. Muito bom. Agora, você falou um ponto interessante. Você falou assim, talvez eu não veja meus bisnetos. E isso é muito forte, porque isso está totalmente relacionado a legado também, né? Porque se a gente pensa assim, eu não vou ver, então não me importa. Automaticamente você não está se importando com o legado que você está deixando. Justamente. E isso restringe muito uma visão de que aquilo que Deus falou pra gente, mesmo. Gente ter. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta dentro disso. Você falou assim, nós estamos errando. Para você, o que você vê, assim, que existia na sua geração quando você era jovem, que deixou de existir nos jovens de hoje, que era bom, e agora eu inventei uma outra pergunta. O que não tinha quando você era jovem, que hoje tem, que você fala que é bom? Isso tanto de questão espiritual ou emocional, sim, ou até mesmo tecnologia, geral, que né? Num contexto geral. Ou uma ou mais coisas de cada um desses pontos. Uma das coisas que naquela época tinha, que eu acho que é muito, muito necessário, é que os mais jovens, eles tinham muito desejo, pelo menos o pessoal que eu tive contato, muito desejo de aprender com os mais velhos. Mas assim, não era pouco não. Eu lembro que naquela época alguns jovens, isso tratando de igreja, da nossa mocidade, que naquela época era a mocidade que chamava, da nossa mocidade, eles combinavam de ir na casa dos irmãos mais velhos, sentar e ouvir o que eles tinham para falar. Eu não vejo isso mais. É difícil. Não, é difícil porque hoje as pessoas, com a tecnologia, isso você fica rápido. Você não tem muito tempo de você ficar sentado ouvindo a pessoa falar. Quando você não sabe, você fala, dá um Google aqui. E tem gente que não tem paciência pra ficar com o senhor, com os senhorzinhos, ouvindo as histórias, aprendendo. Justamente. Pra que eu vou aprendendo com a vida? E volta até naquela questão que você estava falando de que os mais velhos, eles repetem as mesmas coisas. Aí o jovem, o adolescente jovem já tá na tecnologia aqui rápido, as informações mais rápidas, ela quer fazer outra coisa, vou ficar aqui sentado ouvindo esse velho falar, repetindo, né? Você imagina, o meu pastor já era idoso. E a gente, antes dos 20 anos, combinava com 3, 4, falou, vamos na casa do pastor. A gente ia com a Bíblia, sentava e falou, pastor, o que você tem para falar para a gente? Conta as suas experiências. Então, hoje não tem tanto quanto mais. Não tem, é raro isso aí. E outra coisa, realmente, a paciência para ouvir. Porque geralmente a pessoa fala então, e vai, demora. E começa assim, quando eu era jovem... Justamente. Ixi, agora, eu falei isso ontem para adolescente. Agora, entenda uma coisa. Eu acho que existe um grande problema, porque hoje a tecnologia faz com que vídeo de 15 minutos já seja longo. Isso perde. Ele traz informação, mas às vezes não traz profundidade. Porque como é que você aprofunda um assunto em 15 minutos? Difícil. Só se você fracionar o mesmo assunto em vários vídeos ou vários áudios.
Mas é difícil você trazer profundidade. Então, isso vai acostumando a gente a querer ter informação, mas não ter profundidade. Isso é um perigo. Então, naquela época, era mais porque, na minha geração, era uma geração mais contemplativa, hoje é mais visual. Então, naquela época lá, o pastor, às vezes, até repetia várias vezes a mesma história. Foi muito bom para mim. Foi muito bom. Isso quando eu já comecei a fazer algumas coisas, eu já sabia como fazer porque ele tinha me ensinado. Agora, hoje eu vejo uma coisa muito boa que está acontecendo. Isso é que eu vejo de bom que não tinha naquela época. Hoje a nova geração está prezando mais por qualidade em todas as áreas. Eu acho que isso é muito bom. Qualidade musical, qualidade em todas as áreas, qualidade nos cultos, isso é muito bom. Agora, isso é bom e isso vai cada vez mais melhorar. Por quê? Porque eu também vejo uma galera jovem que está querendo não só qualidade na estética, no visual, mas qualidade na profundidade com Deus. E casando os dois, fechou. Vai ser muito bom. É engraçado, você falou, tipo assim, vídeo de 15 minutos é longo. Às vezes a gente pega um vídeo de 5 minutos e ainda coloca no 2x. Aí fica rápido. Gente, eu tô ficando louca, porque você não percebe que... Agora, áudio do WhatsApp, eu só uso com um meio. Se a pessoa se ela tá devagar no 1,5, aí eu coloco no 2. E a pessoa que tá do lado, que tá ouvindo junto, nem entende. Mano, como que você tá conseguindo entender? Aí você fica, putz, eu tô muito no automático. Mas é engraçado essa questão, que até da Gabi falou de tecnologia e você falou da questão da excelência, basicamente, né? Porque assim, por um lado, a tecnologia tá fazendo com que os jovens de hoje não tenham paciência para escutar. Mas por outro lado, tá indo para um lugar de excelência. Então assim... o que eu vejo, eu me considero uma pessoa contemplativa, talvez não tanto quanto era nas antigas gerações, mas assim, quando a gente entende essa questão geracional e de não, eu até penso uma questão geracional, não é só olhar para a próxima, por exemplo, olhar para um adolescente e falar, vou deixar um legado. Mas é o olhar para a sua geração que foi anterior a mim e falar, que legado que deixou para mim. Então, assim, uma vez que você fala, na minha geração, a gente tinha paciência para escutar. Eu penso, e isso pode se tornar um princípio de vida para mim. Aí eu pego aquilo que eu tô recebendo agora, por ser jovem agora. Aí eu junto, então, a paciência com a excelência da tecnologia. E eu vou e deixo para a próxima geração, para os adolescentes, ou para o júnior, ou para uma criança, sei lá, uma criança de 7 anos. Eu ensino ela. Se ela souber usar aquilo que eu aprendi da sua geração, que eu juntei na minha geração e deixar para ela, o que ela vai conseguir alcançar quando ela tiver 25 anos? Né? Daí você veja que nossos filhos serão melhores do que nós. Por quê? Vão receber daquilo que nós temos de bom, se eles forem sábios, vão somar com aquilo que eles têm de bom, vai ser melhor. E os seus filhos, se eles fizerem isso, serão melhores ainda. Porque vai aumentando a experiência e aquilo que é bom. Eu achei interessante que você falou de olhar para a geração anterior, porque geralmente a gente não faz isso. A gente olha sempre para frente. E teve um culto que o senhor fez falando sobre isso, para a gente agradecer. A gente orar agradecendo a quem passou. E isso é muito importante. Porque depois que você tem essa mentalidade de, eu honro a pessoa que passou por mim, que construiu tudo até eu chegar aqui, para que eu possa abençoar as outras gerações. Muda a mentalidade da gente. Muda. Olha só, lá em Malaquias diz assim, que converterei os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, o que significa isso? Lá nos últimos versículos do livro de Malaquias, significa o seguinte, o pai, ele tem que converter o coração dele para o filho, então olhar para frente. Então, eu estou olhando para frente aqui. E eu olhando para frente, eu estou com o coração convertido ali. Só que
é do pai para o filho também, e do filho para o pai. Então, eu tenho que converter meu coração para o meu pai, eu tenho que olhar para trás. Muito bom isso. Então, se eu olho para trás, eu vejo o que o meu pai fez. Se eu olho para frente, eu vejo o que eu tenho que fazer para o filho. Até interessante que uma vez eu vi uma pesquisa que fala sobre, por exemplo, era mais voltado para os Estados Unidos, mas não era só os Estados Unidos que estavam nessa matéria, que fala que países históricos, eles tendem a cometer menos erros futuros. Por que disso? Porque quando ele olha para trás, ele aprende com o erro do passado, para que no futuro não cometa o mesmo erro. É isso mesmo. Então, assim, países que não se importam muito com a história do país e não são enfáticos na história, eles tendem a cometer mais erros futuros relacionados a diversas áreas, seja medicina, política e assim por diante. Interessante. Isso é muito, muito interessante, porque isso não se aplica só a uma nação, né, como um todo, mas se aplica a algo pessoal. Né? Então, isso é algo muito importante. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, pai. Entrando nesse meio de igreja. Porque igreja, basicamente, eu já vi muita gente falando assim, a organização estrutural, tirando a questão das pessoas, que é o foco, né, obviamente, é como se fosse uma empresa. Não é legal, mas olhando para as pessoas, a igreja é um organismo vivo. Ou seja, está em constante mudança. Está em constante mudança. Entendeu? Olhando para essa parte de inconstante mudança, a gente entende o seguinte. Uma hora vai entrar um menino de 12 anos, vamos colocar no nosso contexto que a gente toca, nós dois, né? Vai entrar um menino de 12 anos que vai tocar na banda de um cara de 55 anos. E esse cara de 50, ele vai ter que tocar uma música que às vezes o de 12 acha super legal, mas ele fala, meu Deus, que música é essa? Mas não só isso, mas até assim... Às vezes aquela pessoa de 55 anos, ele vai chegar a 60 anos, ele não tem mais uma energia, às vezes, para até liderar algo que vai vir um menino de 20 anos e vai liderar ele. O que você enxerga disso? Nesse ponto? E assim, até acredito que o maior nosso público maior é jovem. O que você enxerga para o jovem, como ele deve se comportar nesse momento de transição, nessa situação de transição? Bom, você sabe que me parece que é a primeira vez na história da humanidade que dentro de uma família, e se dentro de uma família também dentro de uma igreja, existem 4 gerações, quase. Pode ver, ó. É o bisneto, o neto, o pai, o avô e talvez o bisavô. Então tem, mas o normal é não, 4 gerações dentro de uma família e dentro de uma igreja. Então, é uma coisa que muitas pessoas não sabem trabalhar. Mas, veja só, e realmente acontece isso aí, esse choque, né? Esse choque de gerações. Primeira coisa, a pessoa mais velha, ele tem que olhar para aquele que está vindo e entender que ele também já foi daquele jeito. É a primeira coisa. Então, a pessoa mais velha, não vou dizer que ele tem que compreender mais, mas o natural é ele compreender mais, porque ele já foi daquele jeito. Eu já fui assim também. Então, eu cheguei na igreja e queria fazer um monte de coisa, e às vezes os mais velhos torceram o nariz. Mas, naquela época também eu tinha que entender. Então, o mais novo, né, principalmente, não vou dizer 14 anos, mas uma pessoa que tem a cabeça mais no lugar, ele tem que entender que, dependendo daquilo que ele mexer, aquilo tem muita importância para aquela pessoa. Então, a primeira coisa é a compreensão, tanto de um lado como do outro. Isso aí tem que ter. A segunda coisa que tem que ter, a pessoa mais velha, se ele for se firmar e não vou dizer brigar, mas ser muito firme, é só naquilo que realmente não pode ser quebrado como princípio. Primeiramente é isso. As mudanças, elas têm que acontecer. Agora, o mais jovem, o que ele tem que entender? Ele tem que entender uma coisa. Sempre respeitar as pessoas que estão à frente. Por quê? Então, você vê, não depende só de um. Então, um princípio que o mais novo não deve quebrar nunca é respeito. A Bíblia fala sobre isso aí. A Bíblia fala claramente sobre isso aí. Respeitar. A Bíblia fala muito de anciãos.
A gente vê sobre isso aí. Vê também idosos que não são sábios. Lá em Provérbio fala que idosos não são sábios. Mas do novo para o velho, tem que ter uma coisa, respeito. E é uma coisa que a gente, infelizmente, né, não está tendo, principalmente lá fora no mundo. Agora, o mais velho, não. O mais velho, ele não pode provocar o mais novo a ira, inclusive o filho. O que seria isso aí? Seria o seguinte, se eu começo a falar não para detalhes, que é o meu gosto, quando eu tiver que falar não daquilo que realmente é importante, ele não vai aceitar. Porque já encheu a paciência da pessoa. Então tem que ter sabedoria. O mais velho tem que ter muita sabedoria, o mais jovem tem que ter muito respeito. Isso tem que ter. Porque senão o choque e o diabo vai ganhar com o choque. Agora, dentro dessa questão de respeito, porque é uma coisa que eu já vi acontecendo. O conceito de respeito para um jovem às vezes é diferente para um mais velho. Entendeu? Interessante. Eu acho que assim, o que é importante também é ter uma boa comunicação, né? E alinhar as ideias, alinhar a comunicação. Porque se muda o conceito de respeito, às vezes o jovem acha que está respeitando, mas para o mais velho é desrespeito. Isso mesmo. Ou às vezes o mais velho assim fala, não, respeito é isso aqui, mas o mais novo fala assim, não tem nada a ver, entendeu? E é engraçado, porque, por exemplo, pra mim, eu não sei, eu acho que você vai saber dizer melhor. O mais velho, eu sentar e escutar ele falar e explicar uma coisa detalhada, porque eu não sei se você já reparou, mas o mais velho detalha, assim, bastante. Não, mas aquilo, tal. E a gente parar e escutar é um sinal de respeito. Só que a minha geração, vamos supor, você tá só eu e a Gabi e fala, viu, faz aquilo ali. Aquilo ali o quê? E, tipo, tá bom, sai fazendo. E às vezes eu saio fazendo, pra ela às vezes não foi desrespeitoso. Nossa, verdade. E tipo assim, eu vejo que acontece muito disso. De o conceito de respeito para um de 25 é totalmente diferente para um de 50, 60. Aí entra isso aí que você falou, comunicação. Mas olha, mesmo a comunicação, às vezes, ela choca. Porque às vezes uma palavra que é ofensiva para alguém mais velho não é ofensiva para o mais novo. É verdade. Às vezes não é. Então, eu acredito o seguinte, que Deus é sábio, né? Deus é muito sábio. Todo mundo tem pai, mãe e tem filho. Assim, os mais velhos têm filho e... Então, coisa clara, geralmente o jeito que a Gabi que a Gabi sabe que os pais dela gostam de que ela se porte, geralmente é o jeito que uma pessoa que tem a idade dos pais dela, que não seja os pais, vai querer que ela se porte. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, o pai da Gabi, se ele for tratar com um jovem da idade da Gabi, também ele vai saber mais ou menos como é que ele deve tratar, porque ele conhece a filha. Então todos nós temos dentro da nossa família pessoas que servem de modelos para a gente tratar as outras pessoas fora de casa. Pela idade, né? Sim. Muito bom. Nossa, legal. Muito bom. Eu tava lembrando aqui, uma vez que você contou para mim, pai, que foi quando você começou a liderar, não sei se foi os jovens ou a igreja mesmo, que a maior parte da sua equipe era bem mais velha. Bem mais velha, isso mesmo. Bem mais velho. O que aconteceu foi, primeira igreja que eu fui pastorear, eu era mais novo que você. Eu era bem mais novo que você. E a pessoa com a idade mais próxima a minha tinha 28 anos. Eu tinha 23 para 24 anos. Imagina, você passou mais novo. Eu agora, minha idade. Mas os demais tinham mais de 40 anos. Toda a liderança. Puxa vida. Então eu caí lá. Aí eu lembrei, isso que a gente está conversando, eu lembrei do que o meu pastor falou na faculdade. Um professor meu que era muito sábio. Então ele falou assim, quando você for numa igreja, lá vai ter muitas pessoas bem mais velhas que vocês, que era tudo garoto. Ele falou, olha, respeita a história deles, Você não pode chegar chegando. Porque você é o cara que está chegando, eles já estão lá. Principalmente as pessoas mais velhas. Ele falou, a outra coisa, respeite. Isso Aí ele falou, se comunique bem, é o que você falou, Gil. Procure entender o que está acontecendo na igreja. Depois,
você vai começar a fazer mudanças que você acha que tem que fazer. Mas é uma coisa muito importante. Por isso que eu disse respeito nesse sentido, a história da pessoa, né? Aquilo que ela fez. E realmente, mesmo assim, eu tive crise. Foi muito difícil. Imagina, né? Porque as pessoas mais velhas, elas podem até pensar, mas eu já tenho muito mais conhecimento. Isso é erradíssimo. 23 anos, pastorear uma igreja, eu aqui com 60 tenho mais conhecimento, mais Bíblia, então... Esses aí são velhos tolos, pessoa tola. A Bíblia fala em Provérbios, se não me engano, ele fala assim, sobre um jovem sábio e um velho rei louco, ou tolo. Então, a falta de sabedoria não está na juventude. E a sabedoria não está na idade. A sabedoria pode estar em qualquer idade. A gente tem que ser sábio. Então, pode ter um garoto, adolescente, muito sábio e um cara de 60, 70 anos, tolo. Sim. É engraçado porque, assim, se você parar pra pensar, a gente entende a questão de plantar e colher. Então, a gente só vai colher aquilo que a gente planta. Quando a gente é um adolescente, a gente tá assim, meu pai não me entende. Aí, eles mais velhos não entendem. Aí você chega uma idade e fala assim, nossa, eu falava isso e eu nada a ver com o que ele tá falando. Aí um dia você se torna um pai, aí você tem um filho adolescente, aí você escuta do seu filho, meu pai não me entende. Você fala assim, não é? É isso mesmo. É um ciclo. Então, a tentação de um jovem é assim, tentar respeitar o mais velho. E a tentação do mais velho é não falar assim, essa criança não sabe de nada. Então, assim, uma hora a gente vai chegar numa idade em que a gente vai ser tentado para não cometer esse erro, né? Da qual a gente não gosta quando, tipo, nós como jovens, se alguém de 60 anos chegar e falar assim, você não sabe de nada, me ofende. Mas um dia eu vou chegar a ter 60 anos e eu vou ter essa tentação. Não tô falando que eu vou cair nesse erro. Mas provavelmente vai acontecer comigo de um jovem chegar e falar assim, tem que fazer assim. E na hora vai passar na minha cabeça, ele não sabe de nada, mas deixa eu me controlar. É aquele negócio de lembrar que você já foi e já passou por isso. Exatamente. Então, aí a sabedoria está na onde? Você se lembrar, quando você chega a uma idade, você se lembrar que você foi daquele jeito também. E tentar corrigir e compreender. Esse meu professor dizia o seguinte, quando você for pastor, isso falando de pastor, seja o pastor que você gostaria de ter tido. Muito bom isso. E hoje, seja o discípulo que você gostaria de ter, quando você for pastor. Muito bom isso. Eu acho que se aplica na pai e filho. Essa frase boa, hein? Seja o filho que você gostaria de ter quando você tiver. Que você gostaria de ter quando você for pai. Mas seja o pai quando você for lá, que você gostaria de ter tido. Isso é muito bom, muito bom. Tá, agora pra gente encaminhar pro final aqui, eu tenho algumas perguntas. Assim, rápido mesmo. Pra você, em relação à transição de geração, quais são os benefícios disso? Os benefícios é você saber que aquilo que você não completou em Deus será completado pela próxima geração. Legado, né? É legado. Esse é o primeiro ponto. Tem coisa que não vai acontecer na minha vida, mas eu sei que vai acontecer na vida de vocês e talvez lá na frente. Então, esse é o primeiro benefício. É essa continuidade daquilo que Deus está fazendo. Esse é o maior. O segundo é que mais vidas vão ser abençoadas pela próxima geração do que pela minha. Tipo assim, se você recebeu tudo aquilo que Deus fez na minha vida e somar com aquilo que Deus vai dar para você, aquilo que tanto meu como seu será somado e vai abençoar muito mais gente. Expansivo, né? Vai ser muito maior. Com isso, o que vai acontecer? Deus será muito mais glorificado. Muito bom. Então, basicamente, é uma coisa extraordinária, porque ela vai se tornando uma progressão geométrica. Agora, outra pergunta. E os desafios de uma transição? Eu sei que você já falou alguns, mas só pra gente deixar marcado agora nesse final. Bem registrado. Os desafios. O primeiro desafio isso eu estou dizendo de quem está transicionando para a próxima geração. É você compreender em Deus
que nem tudo será do jeito que você quer. Não vai ser. É ilusão. Não vai ser. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é você garimpar, entender quais são os pontos fundamentais que você não pode abrir mão. Então, tem coisa que você sabe, ó, isso aqui não pode abrir mão. Isso aqui é princípio, isso aqui não pode mudar. Uhum. Mas o terceiro desafio é abrir mão daquilo que você gosta muito, mas pode mudar. Então, é o abrir mão. Significa o quê? Tem coisa que eu falo, ó, isso aqui não pode mudar. Tem coisa que eu falo, eu não gostaria de mudar, mas eu vou ter que abrir mão. Uhum. Uhum. Tem coisa que, isso aqui não. Isso aqui eu quebro o pau, eu vou brigar. Não pode, porque isso aqui é princípio bíblico, é de Deus, não é meu. Isso é bom. Agora, o que é meu, eu tenho que abrir mão. Uhum. Então, esse é o grande desafio. Aí, atrás disso aí vem o quê? Comunicação. Como se comunicar? Como transmitir uma ideia? Tem que se comunicar. E outro desafio, fazer uma linha de tempo. Onde começa, onde termina. Uhum. E quando terminar... Terminou, né? E muitas pessoas que estão abrindo mão, estão transicionando, podem incorrer num grave erro. Um dos maiores. E achar que para ele terminou. Só que é o seguinte, isso aqui tem como é que chama? Obsolência programada. Isso aqui tem, ó. Deus não fez ninguém com obsolência programada. Que é o prazo para acabar, né? Justamente. Nós não temos obsolência programada. Até o último segundo, Deus tem propósito para a minha vida. Que não seja talvez aquilo, mas talvez seja apoiar, seja talvez interceder. Investir. Investir naquilo que eu deixei para o outro. Aconselhar, e justamente. Muito bom. Então não existe obsolescência programada para nós. Muito bom. Tá, agora para finalizar aqui, você não deixa um conselho tanto para a sua geração, porque pode ter pessoa da sua geração que está assistindo. Então, um conselho, uma dica que você dá para o pessoal da sua geração e da nossa geração. Antes, já pega um caderninho para você anotar, o seu bloco de notas. Se você estiver no seu celular assistindo, pega um caderninho e anota, porque esse conselho vai te fazer assim... Vale milhões. Vale milhões. Então, já anota já. Um conselho, uma dica aí. Olha, eu estava em 2016 conversando com o pastor Jorge Linhares. A hora que eu entrei na sala dele, ele disse, Hugo, fulano morreu. E ele foi falando de vários pastores da geração dele que já foram. E aquilo tocou meu coração. Eu falei, meu Deus, o que vai ser da próxima geração? Então, pessoas da minha idade, ou um pouquinho para frente, ou um pouquinho para trás, primeira coisa, ore sobre isso aí. Se lembre de tudo aquilo que Deus fez na sua vida e como você vai deixar para a próxima geração. Você não pode morrer com elas. Miles Monroe, ele disse que Deus um dia levou ele para o cemitério. E Deus falou assim, aqui estão enterrados os maiores ladrões do mundo e o maior tesouro do mundo. E ele não entendeu que Deus estava falando com isso aí. Aí Deus falou, sabe por quê? Porque muita gente aqui morreu com sonhos, levou para o túmulo. Sonhos que eu coloquei na vida deles, ideias, pessoas que podiam transformar o mundo, pessoas que morreram e levaram curas para enfermidades físicas, invenções que podiam revolucionar o mundo, e pessoas que morreram com sonhos que podiam transformar milhares e milhões de pessoas. Mas eles morreram por quê? Morreu com eles. Eles nunca colocaram aquilo para fora e nunca passaram para a próxima geração. Então ele disse, então são os maiores ladrões e o maior tesouro está enterrado no cemitério. Quando eu lembrei que o pastor Jorge disse isso, eu precisei orar. Então o primeiro conselho, ore. Como você vai deixar para a próxima geração? Treinando gente, escrevendo, deixando os valores que Deus colocou na sua vida no coração de pessoas que estão vindo atrás de você e vão melhorar aquilo. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho, identifique em Deus, ore em Deus, em como você vai deixar.
Porque você não vai deixar em forma de herança apenas, mas você tem que deixar no coração das pessoas. Então você tem que deixar na vida das pessoas esses valores. Conselho para os mais novos, para as pessoas mais jovens. Sejam inteligentes, não queiram inventar a roda. Tem gente que teve mais experiências do que você. Não são melhores por isso. Não são maiores, mas são mais experientes. Por que você vai querer enfiar o pé no mesmo buraco daquele que foi na frente e quebrou o pé? Você não precisa fazer isso. Agora, pegue dele não a forma de fazer as coisas, mas os valores. Você não precisa fazer do mesmo jeito. Se você está recebendo um legado de um exemplo tremendo de oração, não significa que você tem que orar no mesmo lugar da mesma forma que a pessoa orava. Mas é a ideia da oração. Então, construa sobre aqueles fundamentos que já foram lançados. Se você fizer isso, você já sai na frente. Seja inteligente, seja sábio. E garimpe e veja e escolha aqueles que você vai querer receber. E daqueles que você vai querer receber. Muito bom, muito bom. É isso. Pai, muito obrigado. Pastor Hugo. Obrigado, pastor. Muito obrigado por esse tempo precioso demais. Gente, e esse foi o nosso Reverso TV de hoje. Muito especial. Manda aí para um monte de gente que você sabe que que precisa. Na verdade, todo mundo precisa saber disso, que um dia. Nossa, um assunto bom. Se ainda não passou por uma transição, vai passar. Sim. Isso é todo mundo, né? Quem sabe a gente tem o 2. Olha aí, olha aí. Valeu. Já ficou. Deus abençoe. Tá bom? Pastor, onde a gente pode te encontrar nas redes sociais, para o pessoal te seguir, acompanhar? Eu acho que é mais no meu Insta, né? Instagram. Hugo Cono? Hugo e Silvani. @ Hugo Cono. E agora? Hugo Cono. Hugo e Silvani ou Hugo Cono? Hugo e Silvani ou Hugo Cono. Eu acho que eu tenho os dois ali. No... Pode ser. Então tá bom. Beleza, Valeu. gente? É Deus isso aí. abençoe. Obrigadão. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até mais.